Bom dia, igreja. Bom dia para quem eu ainda não cumprimentei. Que bom que a gente pode estar aqui nessa manhã e agradecer a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas que Ele nos tem dado. Queria convidar vocês a ficarem em pé. Salmo 107 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam que o Senhor os resgatou e os livrou da mão dos terríveis, e os reuniu em outras terras. Hoje a nossa terra aqui, a gente está aqui nesse lugar, não é um lugar mais santo que a tua casa, não é um lugar mais santo que o teu trabalho, mas é um lugar onde Deus está presente, porque a gente está aqui reunido para adorar o nome dEle, amém? Que nessa manhã você se sinta livre, que você se sinta à vontade aqui. Levanto alto minhas mãos, minha força está no Senhor. E eu me prostro e adoro a Ti, quão grande e tremendo Tu és. Cantamos a Ti, cantamos assim. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Levanto alto minhas mãos, minha força está no Senhor. E eu me prostro e adoro a Ti, quão grande e tremendo Tu és. Cantamos assim, cantamos assim. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. E crescendo está em todo lugar um hino, reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino, reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino, reconhecendo o Senhor. E crescendo está em todo lugar um hino, reconhecendo o Senhor. Cantamos a Ti, cantamos assim. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor, Deus poderoso, sua glória enche a terra. Sua glória enche a terra, sua glória enche a terra. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos pedir, Deus, que a Sua presença esteja no nosso meio, Pai. Nós queremos convidar, Pai, o Teu Espírito Santo para nos encher, Pai, do Teu amor, nos encher da Tua graça, nos encher daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que essa manhã ninguém saia daqui sem sentir o Teu Espírito Santo agindo em nós.
Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. O Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio, Pai. E agradecemos porque o Senhor tem feito muito por nós, mesmo nós não merecendo, Pai. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, Deus, console os corações, Deus, traga alegria para quem precisa. Que o teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade de agir no nosso meio, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me
começo eu li o Salmo 107 e ele falava: deem graças a Deus porque o Senhor é bom. Se você pegar o Salmo 6, o Salmo 8, e assim a sequência da Bíblia, ela vai falar: deem graças a Deus porque o Senhor é bom, porque a misericórdia dele e o amor dele são para sempre. Gratidão não é uma questão de circunstância. Gratidão é uma questão de coração. Não importa a situação que você vive, não importa o momento que você passa, é sobre quem você é. É sobre reconhecer quem Deus é na tua vida. E às vezes a gente passa por turbulências, mas ainda assim a gente precisa ter um coração grato. Eu estou adotando um método agora que eu deixo anotadinho no meu computador. Você já agradeceu hoje? Pode ser simples, mas eu consigo parar pelo menos 2 segundos do meu dia e dizer: obrigada, Deus, por mais na correria. Eu recebi um devocional essa semana do ABC do agradecimento. É difícil a gente achar 26 motivos para agradecer a Deus, 27? Não é. E o maior dos motivos que nós temos para agradecer começa justamente com a letra A, que é o amor de Deus. Porque independente do tempo, independente da situação, o amor de Deus está ali à nossa disposição. Não importa se você saiu dos trilhos, não importa se você tem pego atalhos, o amor de Deus está ali. E não esqueça que Ele é o pastor que vai deixar as 99 ovelhas para ir atrás de você. Amém?
montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Pode ter certeza que você, para Deus, é aquela única ovelha que Ele deixaria tudo para ir atrás de você. Aonde você estiver, Ele vai estar lá com você. E Deus tem sido bom contigo o tempo todo. Mesmo das lutas, mesmo nas batalhas, perceba a grandeza do poder de Deus e perceba as coisas que Deus tem feito por você. E nesse momento a gente vai cantar uma música de gratidão a Deus. E você que veio preparado, que trouxe as fraldas que a gente vai doar para o pessoal do Rocio, você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, pessoal que tem contribuído com o Banco de Alimentos, que você venha trazer aqui à frente como gratidão, como um dos motivos que você tem para agradecer tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não bato, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu valor, e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. A igreja pode se assentar. Eu não sei como foi o seu ano, não sei o que aconteceu durante o seu ano, a maioria dos nossos irmãos, mas eu sei que talvez o seu ano pode ter sido feito de lutas, pode ter sido também feito de vitórias. Estamos caminhando para o final do ano de 2018, mas algo eu posso dizer para você com certeza, que o Senhor foi com você até aqui. E sendo assim, eu convido você a dizer, e assim como o profeta Samuel falou, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nesse sentido de gratidão, a gente vem hoje com o projeto CAD. Recentemente completamos 1 ano de atividade. Queremos agradecer à igreja por esse tempo que a igreja nos acolheu, pelo tempo que a igreja investiu, pelo tempo que a igreja orou pela gente como projeto, pelo tempo que alguns membros foram se levantando como voluntários dentro do projeto. Nós só temos que agradecer, porque como CAD, Campo Largo, a gente termina o ano de 2018 dizendo, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. E terminamos o ano falando desse jeito, porque vocês foram instrumentos de Deus, nos sustentando, nos guardando, investindo e acreditando em nós. E dessa forma, hoje, o projeto CAD, em parceria com o Capoeira Brasil, que tem sido um grande parceiro, que tem estado junto com a gente no decorrer desse 1 ano, nos ajudando no projeto de capoeira, a gente quer fazer uma apresentação, agradecendo, o tempo, o cuidado, as orações, o investimento. Porque o projeto como um todo aconteceu porque vocês nos ajudaram, investiram, acreditaram em nós, fomos igreja. Vivemos aquilo que é a nossa missão, que é amar a Deus, amando as pessoas. Assim eu vou convidar os nossos meninos, quando convidar eles eu gostaria, irmãos, que vocês recebessem ele com uma salva de palmas, por favor. Pessoal da capoeira, Rodrigo, pode vir para frente, mexe aqui com a palma. Aqui está uma pequena parte das crianças que fazem parte do nosso projeto. Nosso projeto de capoeira acontece toda quarta-feira, das 6 horas da tarde até as 7h30 da noite. Atendemos em média 40 crianças. Servimos um lanche para elas. Recentemente também começamos um trabalho junto com algumas mães e alguns pais, em parceria com o pastor Caria, através do Ministério da Família, onde o Altair e o Jonéia também estão lá junto com a gente. E lá na quarta-feira está o braço da nossa igreja.
lá, servindo, amando e cuidando. E aqui está um pouco das nossas crianças, ao qual vocês têm vestido e têm orado, ao qual eu peço, continue a investir e continue a orar. E obrigado por fazer diferença nas nossas vidas. Mestre? Bom dia, paz do Senhor. Eu que faço parte da Igreja Bola de Neve, me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu que vivi praticamente a minha vida na capoeira, estou 39 anos fazendo capoeira, praticando e vivendo na capoeira. Conheço muitas pessoas aqui, creio que muitas pessoas me conhecem também, talvez não pelo meu nome que é Sérgio, mas por Pica-Pau, né, Geralzinho? De muito tempo. Com certeza enfrentei algumas barreiras, né, em relação à capoeira, por alguns preconceitos que ainda a capoeira sofre até hoje. Eu vou falar rapidamente sobre a capoeira, a respeito da capoeira, porque as pessoas ainda confundem, né? Veio trazido da África, mas ela, na verdade, não existia capoeira na África. Ela foi desenvolvida nas senzalas do Brasil, por escravos africanos, né? Que vinham transportados por navios negreiros. Isso faz parte da história do Brasil, e ela foi desenvolvida nas senzalas do Brasil, né? De que forma? De libertação, para que o povo conseguisse se libertar e se refugiar até os quilombos, né? Onde existiam muitos quilombos. O maior quilombo existe até hoje, que é o Quilombo dos Palmares, né? Onde reuniu mais de 30 mil ex-escravos, uma cidade reunida, um povo muito sofrido, né? Que veio com certeza com suas culturas, com as suas crenças, e que as pessoas carregam e infelizmente conciliam isso com a capoeira, mas nós fazemos hoje uma atividade que é cultural, que ganhou o mundo, né? E hoje, graças à capoeira, eu conheço praticamente o mundo todo, viajo pelo mundo todo, conheci América, Europa, América do Sul, enfim, Brasil quase todo, graças à capoeira. Então, às vezes eu me questionava, mas será que Deus quer isso para a minha vida? Né? Hoje nós temos um projeto com aproximadamente 400 crianças. Essa parceria com o CAD, com o pastor Tiago, que nos ajuda muito junto com a equipe dele e muitos aqui da igreja, né? É o caso esqueci o nome, Ivete, que está ali sempre com a gente, né? E muitos outros aqui, mas graças a Deus a gente tem alcançado vidas, a capoeira como instrumento, né? Não como salvador. Nós vamos salvar as pessoas, vamos libertar elas das drogas, não, mas podemos mostrar um caminho correto, um caminho do bem, para que se tornem bons cidadãos, né? Como eles. Então esse é nosso papel aqui. Dentro do nosso espaço, na sexta-feira, a gente tem um momento com Deus, onde não falamos de religião, mas falamos de Deus, né? Vocês até estão convidados, depois da nossa roda, que nós reunimos as crianças. Hoje, graças a Deus, muitos pais também participaram. Nós falamos da palavra de Deus, né? Não falamos de placas de igreja, mas falamos de Deus. Então, cadê o Haiti? O Haiti não vai participar também? Cadê o Ever? Não está aí? Ele que iniciou o projeto aqui, né? E hoje o Manivela, que está aqui. Nós temos apelido. Haiti, vai participar? Vamos lá. E o apelido também veio em homenagem aos escravos. Os escravos usavam apelidos para confundir os donos, confundir os feitores. Era uma espécie de código. Vai lá, Manivela, você que vai fugir, você que vai abrir a senzala, vai lá, Haiti, vai lá o sozinho, enfim. Então, o meu apelido também veio dessa forma. E não para denegrir a imagem de ninguém, mas para homenagear os escravos. Nós vamos apresentar aqui uma cultura chamada de Maculelê. Maculelê era um povo de Moçambique, ali da região da África mesmo, que
era um povo chamado de Macuas, né? Que hoje é o nosso, inclusive é o nome do nosso espaço, Macuas Alelê. Lelês, em dialeto africano, são bastões, lelês. Então os Macuas, eles guerreavam na época com um outro povo, uma outra tribo chamada de Malés. Então os Macuas iam alelês guerrear com os Malés, com toco de canas, que eles cultivavam a cana, cortavam a cana e lutavam. Então veio o Maculelê, né? Que é esse nome também. O atabaque, né? Que é um tambor, também as pessoas falam, nossa, mas é o símbolo do terreiro. É uma percussão, né? Uma percussão. Mas as pessoas, infelizmente, também confundem, né? Coloca essa imagem do atabaque aqui como um símbolo, enfim. E outras coisas mais, né? Mas tenho certeza que Deus conhece o coração de cada um, os pensamentos de cada um, né? E a Bíblia diz também que a boca fala do que o coração está cheio, né? E o coração está cheio do que a boca fala. Então hoje eu não me preocupo mais com isso. Eu penso que a igreja somos nós, que nós, né, temos a missão de levar a palavra de Deus e a salvação, para quem queira ouvir, né? Falo inclusive que a gente baixa o santo, eu tenho certeza que baixa o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, né? Então eu deixo que as pessoas falem. Hoje, como eu falei, não me preocupo mais. Já me preocupei muito, já saí de igreja, já fui para outras, por motivo infelizmente, desses falatórios, tá bom? Então agradeço desde já a atenção de vocês. Obrigado. E pessoal, depois da apresentação, a diretoria do CAD ela tem uma grande notícia para estar passando para a igreja. Então que vocês acolham a nossa apresentação com carinho e logo mais essa notícia especial aí que foi resposta de oração. Okay? Vocês creem que tudo que Deus toca vira ouro ou não? Amém. Eu creio nisso, né? E a gente tem essa música. Tudo que Deus toca vira ouro. Tudo que Deus toca vira ouro, vira ouro. Tudo que Deus toca vira ouro. Tudo que Deus toca vira ouro, vira ouro. Tudo que Deus toca vira ouro. Tudo que Deus toca vira ouro.
Queria agradecer ao pessoal da Copeira Brasil, na pessoa do Capal. Gente, vocês são incríveis, é muito bom poder ver isso aqui acontecendo dentro do nosso espaço, que é o espaço de vocês também. A gente fica muito feliz de ver tudo isso acontecendo. E cadê a Bibi? Tá aqui? Tem aqui, tá filmando, a Mariana Schmidt, Gena também está lá atrás, não? No canto aqui, bom, tem que ser eu então para dar a notícia, né? Já que não tem, né? Na verdade, tinha gente aqui também no campo. Cadê o pastor Celso? Também ele é o vice-presidente. Gente, hoje a gente falou de gratidão e é com muita alegria que a gente comunica à igreja que o CAD foi contemplado no edital da Petrobras, que saiu agora, foi oficial. Gente, o CAD foi contemplado no projeto da Petrobras. Entre quase 2.000 projetos, foram 68 selecionados, e nós estamos dentro. Com esse recurso que vai vir, a gente vai conseguir remunerar o piscineiro, a gente vai conseguir garantir o lanche da criançada, o uniforme para eles. E tudo isso por 2 anos. São 2 anos que a gente vai conseguir manter isso daí. Mas não quer dizer que vocês precisam parar de contribuir, por favor, gente, não é isso. Continua contribuindo, continua ajudando. Se vocês puderem adotar uma criança, está no site do CAD, mais informações com a gente. É muito importante para que durante esses 2 anos a gente consiga fazer o que o pessoal tem falado de colchão, para a gente poder manter, porque são 2 anos apenas. Depois dos 2 anos a gente não sabe
onde Deus vai levar, o que Deus vai fazer, mas a gente já conta com a igreja, a gente já quer contar com a participação e o envolvimento de vocês para que a gente continue vendo essas crianças aqui. Agradecer de novo o Pica-Pau, o pessoal, o Manivela, que é o cara que está lá toda semana. Deus abençoe vocês, que nada de dinheiro nenhum, palavra nenhuma vai poder trazer e agradecer o tanto que vocês merecem, o tanto que vocês fazem por essas crianças. E que Deus continue abençoando e honrando a vida de vocês, nos pequenos e nos grandes detalhes. E a vida de todos vocês que estão envolvidos também, Tio, Celso, Lucão, a Ivete com a Rita, que estão lá também semanalmente. E é isso. E último recado, dia 19 agora a gente vai estar fazendo o encerramento das nossas atividades do ano. Vocês podem nos ajudar de 3 maneiras: orando para o encerramento, né? Doando também alguma coisa para o nosso encerramento, mais informações procurei o Lucão ou a Ivete, e também indo lá com a gente participar desse momento também, onde a gente vai estar agradecendo e vai estar se divertindo, tá bom? Igreja, peço novamente uma salva de palmas para esse pessoal que é bem especial. Obrigado, Deus abençoe vocês. Tá bom? Professor André? Bom dia, igreja. Eu estou perdendo meu emprego. Hoje é meu último dia aqui na frente como... último dia não, né? Estou numa fase de transição como o cara dos avisos. Gi, pode soltar os avisos da semana para a gente lá, por favor? Tem som, o pessoal tem som. Olá, gente, vocês devem estar percebendo, as crianças estão ensaiando aqui. Hoje, dia 16, domingo, nós teremos a cantada de Natal da Escola de Barrenque, aqui no nosso espaço que está aqui, né? IPI que está aqui. Você é nosso convidado para participar e celebrar o Natal, ok? Aguardamos vocês. Anotou na sua agenda? Um outro convite que eu quero fazer para você é para o dia 20, quinta-feira, às 20 horas, você participar comigo numa live que nós vamos fazer a respeito do Natal. Existem muitos mitos, muitas coisas sendo ditas a respeito do Natal ao longo da história da humanidade, da história do Natal, mas eu quero te convidar para a gente dar uma olhadinha no texto bíblico e conversar um pouquinho sobre o que significa esse Natal de Jesus. Então eu te aguardo para a nossa live, dia 20, quinta-feira, às 20 horas, ok? É só se conectar conosco através do Facebook, na IPI está aqui. Te aguardo lá. E o último convite que eu quero lhe fazer, um convite muito especial, como os outros, a missão da nossa igreja é amar a Deus amando as pessoas. E nós temos uma parceria muito importante já há algum tempo com a capelania Elo, que atua no Hospital do Rocio. E baseado nessa parceria, nós participaremos do projeto deles chamado Gente Presente. Ou seja, no dia 23, a nossa celebração, o nosso culto, às 10 horas da manhã, domingo, será no auditório do Hospital do Rocio. Eu conto com você lá. Você se envolva, participe. E a gente tem uma meta. A nossa meta é nós levarmos a eles pelo menos 20 mil fraldas. No ano passado nós levamos 16 mil e dessa vez nós queremos levar 20 mil para abençoar as pessoas que estão internadas lá, ok? Contamos com você, o envolvimento é importante, participando e também levando a fralda para abençoar as pessoas. Que Deus abençoe você e contamos contigo. Um abraço. Eu fui só cobaia, né? Não vou fazer isso, não. Vai fazer esse negócio aí. Ele não enrola tanto que nem eu, né? Trava lá. Mas não fique gravado no seu coração esse último aviso, viu? Domingo que vem não tem celebração aqui. A celebração será às 10 horas lá no auditório do Possível, tá bom? Eu queria convidar o James da Valéria e o Luizinho que trouxessem, por gentileza, aqui à frente a Nathalie.
Um momento bem especial esse na vida deles, dessa família, e um momento muito especial para nós também. Para nós também. Muito especial. Todos aqueles que já tiveram a experiência da paternidade, da maternidade, sabem que todos os filhos, eles nascem aonde? No coração primeiro. Não é verdade? Eles nascem no coração. Todos os filhos. Alguns não precisam nem passar pelo útero da mãe. Porque já nasceram aonde? No coração. E o James e a Valéria, depois de ter o neném dele por muito tempo no trono, Luizinho, que é um filho que veio do coração, mas que também passou pelo útero, celebram hoje, e nós vamos viver esse momento tão especial, uma gestação de aproximadamente uns 6 anos, no coração, onde Deus os presenteou com a chegada da Nathalie. Uma princesa. Você se alegra? Você fica feliz com isso, não? Você fica feliz? Se alegra! Nós estamos felizes, viu, Nathalie? De Papai do Céu dar para você uma família, não é? E de dar para essa família uma princesa tão linda como você, viu? Estamos muito felizes. E neste momento, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, apresentando essa princesa ao Senhor. É um momento de muita alegria, de muita emoção também, porque Deus é fiel e Ele alegrou o coração de vocês com a realização desse sonho e alegrou o coração da princesa Nathalie com a realização deste sonho. Nós vamos apresentar e orar por ela. Estenda as suas mãos aqui e nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso ao cuidar dos nossos sonhos. A pequenina Nathalie talvez tenha sonhado algumas vezes em ter os braços de um pai, de uma mãe que acolhesse, ter um irmão do lado para protegê-lo, um irmão fortão. Ela deve ter pedido no seu íntimo e sonhado com essas coisas. Ó Deus, o James e a Valéria com certeza sonharam em ter mais um filho, uma filha que o Senhor pudesse presentear. O Luizinho sonhou talvez em ter do seu lado um irmão e uma irmãzinha. E o Senhor honrou o sonho do coração deles e trouxe esse sonho para a realidade. Senhor Deus, e nós fazemos juntos aqui, ouvindo o coração do James, o coração da Valéria, juntos, como família estendida que é a igreja, nós consagramos ao Senhor a Nathalie, Senhor. Ó Deus, da mesma forma que eles receberam a vida dela, o cuidado sobre a vida dela, como herança do Senhor, eles consagram a Ti e devolvam a Ti. E devolvem a Ti. E por isso, Senhor, nós estamos aqui agora pedindo que o Senhor abençoe, dê sabedoria e graça ao James e a Valéria, para que eles possam sim ser exemplo para ela, para que eles possam ter sim a graça do Senhor para ensinar para ela a Tua palavra, a ensiná-la a orar, a buscar ao Senhor. Ó Deus, e que ela possa aprender muito cedo a andar contigo através do exemplo e dos ensinamentos dos seus pais e do seu irmão, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o desenvolvimento da Nathalie, que ela se sinta acolhida, amada, ó Deus, e que ali ela possa desenvolver fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, ó Deus, crescendo e vendo que realmente o Senhor a presenteou com uma família que a ama, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a caminhada dessa família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém?
Quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Estão perguntando ali, vai ter aulinha, vai ter aulinha, vai ter... Crianças de 2 a 12 anos podem vir aqui. Vou capturar o frio. Fugiu. Vamos lá, pessoal. Olha, o pessoal da mídia está ficando caprichoso. Não que não tivesse antes, está ficando bonito esse negócio. Vamos lá. Deus querido, muito obrigado por essa manhã, por essa celebração alegre, Pai, por essa celebração de gratidão ao Senhor. Pai, tanta coisa boa, podemos louvar o Teu nome, podemos ver o fruto dos projetos, do trabalho acontecendo aqui, Pai. Podemos nos alegrar com o James, com a Valéria, Pai, por mais um presente que o Senhor nos deu. E nos alegramos também, Pai, com os nossos filhos que estão aqui à frente. Pedimos que o Senhor fale com eles, trabalhe no coração deles, cada vez mais eles aprendam Teus princípios, Teus valores, a Tua palavra. Fala conosco também, através da vida do pastor Celso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, turminha, andando. Bom dia. Tudo bem com vocês? Está quentinho hoje, mas tá bom. Já está convidando todo mundo para a piscina lá na casa dele depois. Vamos para lá, pescar. Queridos, é só levar carne, né, Jefferson? Só levar carne, tá tudo certo. Sérgio, Janine, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los de volta depois desse tempo distante. É bom ter vocês aqui de perto, novamente, pertinho. Vocês são parte dessa família. Amém? Nós estamos vivendo esse momento, mês de dezembro, final de ano, festas, comemorações, encerramento de tudo, né? Você já viu? Quem é que já participou de pelo menos 2 encerramentos de alguma coisa esse ano? É turma, é grupo. A gente está só falando de fazer um da igreja, né? Encerramento da igreja, todo mundo junto e misturado ali participando de algum encerramento. Isso vai ser muito divertido. Mas o fato é que nós estamos vivendo próximo agora dessa data, chamada Natal de Jesus, Nascimento de Jesus, onde nós celebramos. E a gente não quer ser repetitivo, no sentido de ficar falando, olha, no Natal tem um apelo comercial, não quer ficar. A gente quer ver na palavra de Deus o que nos inspira a celebrar e o que esse Natal de Jesus Cristo trouxe para nós e acrescenta e direciona nas nossas vidas. Amém? E para fazermos uma reflexão nessa direção, tentando entender que o Natal é realmente a proclamação da esperança e da alegria, eu quero convidar você a localizar no seu smartphone ou abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, do verso 2 ao verso 7. Isaías, livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 9, do verso 2 até o verso 7. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem
os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Até aí. É interessante a gente... Alô? Pega outro, Jack? Melhor? Não? De boa? Uma coisa que é importante nós sempre prestarmos atenção quando nós formos interpretar os textos, por exemplo, nas próprias Escrituras, e principalmente as profecias do Antigo Testamento, é estar atento ao contexto literário e o contexto histórico. Você localizar aquele texto dentro de toda a literatura da Bíblia, não estou esvaziando a Bíblia de sentido e de valor, localizar aquela porção para você entender o que realmente se quer dizer com aquilo. E também se reportar a questão histórica, porque senão a gente corre o risco de falar coisas como que se Deus estivesse dizendo sem que Deus tenha dito. Percebe? E aqui esse texto que nós lemos hoje, de Isaías 9, de 2 a 7, ele faz parte de uma unidade maior de capítulos, um texto maior, que vai do capítulo 6 até o capítulo 9 do profeta Isaías. Muitos aqui já devem ter lido, lá em Isaías, aquela visão que Isaías teve, eu vi o Senhor no ano da morte de Uzias. Lembra desse texto? Vai dali até o capítulo 9. Tanto que alguns teólogos chamam esta porção aí, do 6 ao 9, de o livro de testemunho de Isaías. Porque ali é muito o coração de Isaías sendo colocado evidente, ou o memorial de Isaías. Alguns chamam essa porção, o capítulo 6 até o 9 de Isaías, de o livro do Emanuel. Ou seja, esse livro, essa porção aí dentro desse livro, ele vem com um desafio, uma chamada ao povo a confiar no Senhor. Porque ele vem cercado com uma série de ais, A-I-S. Alguém sabe o que significa ais na Bíblia? Significa juízo. Quando ali a Bíblia, você lê assim, ai de ti, nação tal. É o seguinte, olha, o juízo de Deus vai vir sobre você. Você foi julgada. Ai de ti. Esse texto de Isaías, ele é cercado de muitos ais, porque existem muitas declarações de juízo de Deus, tanto para a nação de Israel, como para várias outras nações no entorno. Mas a essência, e por isso a essência desse texto todo, do capítulo 6 até o capítulo 9, é desafiar o povo a confiar em Deus. Ou seja, a sua confiança não deve estar em mais ninguém, senão em Deus. E pensando um pouco também no contexto histórico deste texto, o que estava acontecendo naquela época? Por volta de 734, 733 antes de Cristo. Havia uma guerra muito séria, muito importante, muito sangrenta entre a Síria e Efraim. Era uma guerra que durou anos, era uma guerra com um prejuízo muito grande para a nação de Israel. Isso está narrado lá em 2 Reis, no livro dos Reis, no capítulo 16. E além disso, historicamente, o Império Assírio estava se estendendo, ou seja, os assírios estavam dominando todas as terras, todos os povos do mundo ali daquela época, e já estava batendo nas portas de Israel, já estava chegando lá. Ou seja,
o contexto histórico onde Isaías escreve essa palavra, desafiando o povo a olhar para Deus, consolando o povo, trazendo a confiança do povo de volta para Deus, era um cenário, um contexto de intensa e profunda aflição. Eu nunca vivi num cenário de guerra. Nunca. Eu acho que nenhum de nós aqui passou por isso. Mas deve ser aterrorizante. A gente assiste o que, às vezes, os produtores de filmes tentam colocar num filme. Deve ser uma coisa terrível. A insegurança, a fragilidade da vida ali, latente diante dos seus olhos o tempo todo. Ou seja, o tempo de guerra, o tempo de dominação por alguém mais forte, é sempre um tempo de aflição. E segundo o texto de Isaías, nas próprias palavras dele, um tempo de trevas, de escuridão. E Isaías, como profeta de Deus, com o coração cheio da vontade de Deus para o seu povo, ele alerta o rei, naquela época, que chamava-se Acaz. Ele diz para Acaz: olha, o meu povo está fora disso, está acontecendo uma série de coisas aqui, e Deus vai usar essas coisas que estão acontecendo para disciplinar vocês. Tem que arrepender e mudar de atitude. E eu pergunto para vocês, Acaz ouviu? Não ouviu. E quando a gente chega aqui nesse capítulo 9 que nós estamos estudando, estamos refletindo aqui hoje, aquilo que Isaías havia dito que iria acontecer, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Mas o texto, ele traz no meio de toda essa aflição, de toda essa escuridão, esse texto que nós lemos, do capítulo 9 principalmente, ele traz uma palavra de esperança. Dizendo, olha, o caos é uma realidade, mas há esperança porque mudanças vão acontecer. Mudanças que homens não são capazes de produzir, mas que serão produzidas pelo próprio Deus. E baseado nesse texto, deixa a tua Bíblia aberta para você ir conferindo o que eu estou falando aqui, o profeta descreve essa intervenção divina usando a metáfora da luz. Isso está muito presente na Bíblia também. Porque ele diz assim: o povo que estava em grande aflição e em trevas viu uma grande luz. E ele diz que uma grande luz resplandeceu diante do povo. Ele se refere a Deus dizendo, olha, há uma situação caótica, há uma situação de trevas, há uma situação de aflição, de angústia, mas a luz vai brilhar. E quando você pensa nisso, basta a gente pensar na questão simples na nossa casa. Você chega na tua casa, está tudo escuro, você, mesmo que você conheça, você pode andar ali no escuro, desviando dos móveis, mas quando você acende, as coisas fazem sentido. Você consegue se movimentar com segurança. E a situação de aflição, de angústia, a situação de opressão, é uma situação de trevas. É como se os nossos olhos estivessem apagados, fechados, e nós não pudéssemos ver possibilidades, saídas. E eu creio que por isso o profeta usa, dizendo, olha, a luz vai brilhar. E quando ele fala da luz, de quem que ele está falando, gente? De Deus. Ele está falando de Deus. O sujeito aqui sempre, a gente precisa plantar isso no nosso coração. O sujeito por trás de toda e qualquer mudança e transformação de caos em vida, em bênção, o sujeito único capaz de produzir isso é Deus. Homem algum é capaz de transformar o caos em bênção, a desgraça em graça. Somente Deus é capaz. E ele afirma isso. Quando você lê no Antigo Testamento, você percebe ali que quando se usa essa metáfora da luz, eles estão dizendo que é Deus, ou seja, a presença da luz é capaz de transformar, ela traz salvação. A presença de Deus
ela é capaz de transformar, porque ela traz salvação. Mudou alguma coisa lá do Antigo Testamento para cá? Mudou? Não mudou. É por isso que existe graça no Antigo Testamento. É que a gente não consegue, a gente prefere legalizar o Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento também há graça, porque essa manifestação capaz de transformar o caos é graça. Porque só tem uma fonte. Tem uma turma de gente que não merece nada e tem uma fonte capaz de transformar a desgraça em graça, que é Deus. Isso está no Antigo Testamento também. E é interessante aqui que a gente prestar atenção. O que Deus fez, segundo o texto de Isaías? O que Deus fez? No verso 4 diz que Deus libertou o seu povo da opressão. Libertou. O único capaz de produzir libertação na vida de um ser humano é Deus. Pelas razões que vocês sabem, a gente tem convivido bastante com essa questão da dependência química. E a gente tem percebido, nos relacionando com as pessoas, que a libertação nessa doença que cientificamente é incurável, ela só acontece quando há uma intervenção divina. É só quando há uma intervenção divina. Porque somente Deus é capaz de produzir libertação. É Ele quem liberta o seu povo. E ali, segundo o texto, aquilo que causava aflição ao povo foi removido por Deus. Deus libertou o seu povo. É interessante que o profeta aqui, nesse mesmo verso 4, quando ele fala, ele tenta deixar claro a gravidade dessa opressão. Aí ele usa algumas palavras, ali ele fala de jugo, de canga, de vara, para dizer, olha gente, a situação era opressora e destrutiva, era grave. Mas Deus tirou. Deus tirou. E não é diferente quando nós falamos da nossa salvação. A situação é grave. Porque estar fora de Deus é perdição eterna. E Deus é o único capaz de nos tirar dessa condição e fazer de nós filhos, entendeu? E aqui no texto, o profeta ainda, eu creio que falando como boca de Deus, ele afirma que Deus os livraria daquela situação e ele usa como exemplo o que Deus tinha feito na época de Gideão. Vocês lembram da história de Gideão, lá em Juízes 7, 8? Como que Gideão lutou e venceu a guerra? Com milhares de soldados, armados até os dentes. Foi isso ou não? Quem conhece a Bíblia aqui? Foi assim que Gideão venceu? Como que ele venceu? Com um vaso de barro e tocha. Quem venceu essa guerra? Deus! A ilusão nossa, eu creio que a mensagem do Natal passa por aí. Cedermos à tentação de que nós estamos no controle de alguma coisa, que somos capazes de reverter alguma coisa. Nós não somos, definitivamente. Nós precisamos, a gente às vezes, aprendi com a minha esposa, você concorda comigo que Deus quer fazer de você um ser autônomo? Que você tem autonomia como um filho? Ou Deus quer fazer de você um filho mimado que fica totalmente, eternamente agarrado na barra da saia? Ele quer de você um filho autônomo. Só que a gente confunde, às vezes, autonomia com autossuficiência. Com autossuficiência. A autossuficiência nos leva para longe de Deus. Eu posso ser autônomo, mas eu devo viver na dependência de Deus, porque quem tem o controle, quem tem o poder, quem pode fazer as coisas, quem pode me libertar, quem pode transformar os meus caos em vida, é Deus e somente Ele. Por isso eu preciso tocar a autossuficiência pela dependência. Entende?
Nós não controlamos. E ele diz assim, olha, lembra como que Gideão venceu, gente? Foi Deus. Agora não vai ser diferente. Se você for fazer um mapeamento da sua história e você se deparar com situações complicadas pelas quais você já passou na tua vida, e as aflições, as angústias, até adoecer emocionalmente, talvez muitos de nós aqui tenhamos assim adoecido diante de situações onde nos sentimos impotentes. E aí passou. E passou por quê? Quem interviu? E quem é capaz de mudar a história? É Deus. Segundo o texto, Deus acabou com a guerra, no verso 5. E segundo o texto, o que Deus fez? Deus deu um menino. Ele trouxe a promessa do menino. E sabe o que eu acho fantástico nessa ação de Deus? Porque a nossa semelhança, aquele povo que estava vivendo aquela opressão momentânea ali, eles deviam estar esperando um libertador para aquela época. E quando fala do nascimento de um menino, é bem possível que eles tenham pensado assim, agora vai resolver o problema, vai nascer um rei, agora, nesses dias, nós vamos derrubar o rei Acás, e esse rei vai assumir, e as coisas vão mudar. Vocês acham que passou na cabeça deles isso? Tanto passou como realmente passa na nossa cabeça, e os próprios discípulos de Jesus Cristo, quando andavam com ele, olhavam para ele como sendo um rei que pegaria na espada, montaria um exército, destruiria os romanos e daria paz para Israel. Mas uma perspectiva mais profunda do projeto de Deus é resgatada aqui. É resgatada aqui, para além das fronteiras de Israel. Ele diz que viria um menino. E o que tem de especial nesse menino? O nome dele diz tudo, como nós lemos aqui no texto. Em primeiro lugar, ele é maravilhoso conselheiro. O que está em destaque aqui é a sabedoria. É interessante que se você for perceber nessas descrições, eles não cabem num ser humano normal, comum. Isso aqui tem a ver com o caráter de Deus. Por isso que o que o profeta está falando, ele está nos fazendo aquela nação, naquele momento, olhar para além do que eles estavam passando ali. O projeto de Deus transcendia aquilo ali. Ele é maravilhoso conselheiro. O que se destaca aqui? Sabedoria. Sabedoria. A sabedoria vinda desse menino, rei, é uma sabedoria que nós não vivemos, não partilhamos e não conseguimos produzir como seres humanos. Ela não é natural, falando humanamente. Ela é sobrenatural. Não estou falando de arrepio. Ela é transcendente, essa sabedoria. É uma sabedoria que eu não domino. É aquela sabedoria que deu rumos diferentes para a tua vida em situações que você se viu em beco sem saída e sem saber o que fazer. Diz o texto que o nome dele é Deus Forte. Ou seja, o menino rei que nasceu ali, ele reina ou reinará a partir da força e do poder de Deus. Ele é Deus. E é a fonte de toda força que nós precisamos. Segundo o texto, ele também é Pai da eternidade. Uma coisa interessante que eu descobri lá no Oriente, naquela época de Isaías, todos os reis eram considerados pais dos povos, dos seus povos. E por que era declarado isso quando eles eram empossados, ungidos, consagrados? Por quê? Isso significava que o governo dele não seria como de um déspota, mas como um pai. E pai ama e cuida. A gente sempre fala para os nossos filhos, mesmo grandinhos, a gente continua falando, e fala para os outros filhos que aqui estão. Existem duas formas de vocês aprenderem. Duas formas na vida.
Uma é com seus pais, com erros e acertos, porque nenhum pai aqui é perfeito. E o outro é com a vida. Só que a vida não ama. É uma coisa que a gente precisa guardar no coração. E aqui essa questão de chamar de pai da eternidade é entender que o governo desse rei menino seria um governo marcado pelo amor e pelo cuidado. E ele diz aqui também, ainda por último, que é príncipe da paz. Aqui o profeta já disse, ele falou que ele destrói as armas de guerra, que ele promove paz. Segundo João, paz que o mundo não conhece, mas que os súditos do seu reino conhecem. Esse texto a gente poderia parar aí numa interpretação somente olhando para o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento interpreta esse texto de Isaías e aplica e liga esse menino a Jesus. Então é muito mais do que um rei que derrubaria a casa naquela época, nos 700 e tantos lá antes de Cristo, mas ele está falando na verdade de um reino que seria estabelecido de forma definitiva. Aí você poderia perguntar, mas por que Deus falaria isso lá? Deus é atemporal, gente. Deus não está limitado a dias e anos, a fatos históricos. Deus intervém, Ele é Senhor da história. Ele que dirige a história desenrola, porque Ele é o maestro disso aqui tudo. Ele está acima, Ele é livre daquilo tudo que nos limita dentro da história. É por isso que o plano dele, quando olhou para o povo dele oprimido ali, Ele não pensou numa libertação momentânea para aquele povo. Ele pensou em toda a sua criatura, de como trazer suas criaturas de volta para si e fazer das suas criaturas filhos. E é assim que o Novo Testamento olha para esse menino e diz para a gente que esse menino é Jesus, que nasceu. E ele disse que veio, porque nós estamos estudando Marcos, ainda vamos dar uma pausazinha agora, retomando para terminar no comecinho desse próximo ano. Mas a gente vê ali, Jesus veio proclamar o quê? O reino de Deus chegou. Ele é o rei, que é Deus forte, que é príncipe da paz, que é pai da eternidade. O reino dele está sendo estabelecido. Nós precisamos entender isso, que é muito mais do que igreja, que é muito mais do que placa denominacional, que é muito mais do que simplesmente ser evangélico ou não ser evangélico, entendeu? É muito mais do que isso. O que Deus está fazendo na história da humanidade é maior do que isso. O Natal de Jesus traz esta mensagem para nós. Fala de um projeto de Deus, de religar a Ele mesmo as suas criaturas que se distanciaram dele. E para nós concluirmos a nossa conversa nessa manhã, a profecia de Isaías, aqui que nós lemos esse texto, diz que o Natal de Jesus significa esperança para os aflitos. É muito difícil para mim, eu não sei se é para você, mas me encaixar nessa dimensão da eternidade, entende? Porque, na verdade, a dor que eu sinto, ela acontece agora. E a aflição que eu estou vivendo é agora. Ela não vai ser amanhã. Amanhã talvez existam outras, mas é de agora. E nós somos seres finitos. Porque quando a gente for lidar com a eternidade, já vai ser complicado, porque a gente já não vai estar mais nesse corpo aqui, entendeu? Então não tem como a gente refletir sobre ela antecipadamente, a menos por aquilo que está revelado para nós. Mas o fato é que se nós começarmos a entender e encharcar o nosso coração de que aquilo que Deus, o projeto de Deus para nós transcende esses 80, 90 anos que a gente possa viver sobre a terra, isso já vai trazer um alento para o nosso coração. Vai trazer um alento. De que a promessa de Deus que foi proferida 740 antes de Cristo, ela é eficaz na minha vida hoje, porque hoje falar do Natal de Jesus Cristo enche meu coração de esperança.
E se Jesus não voltar logo e ficarmos aqui algumas dezenas ou centenas de anos ainda sobre a terra, ainda assim, daqui a 100 anos, essa mesma palavra será a palavra de esperança, porque ela não está limitada a tempo, a dia, ela não está limitada. Então, nessa manhã, refletindo sobre o Natal de Jesus Cristo, se preparando para comemorar no dia 25, né? No dia 24, dia 25, ali vai comemorar ceia de Natal, confraternização de família, aquela coisa gostosa. Permita que o teu coração seja cheio de esperança. De esperança. A profecia de Isaías aqui diz para nós que a mensagem do Natal de Jesus Cristo significa luz para quem está em trevas. Ou seja, era para Acaz com aquele povo naquela época, mas é para você aqui hoje. Se a tua vida tem se cercado de trevas, de escuridão, falta sentido, norte, direção, a luz brilhou. Celebrar o Natal de Jesus Cristo é declarar isso, que a luz brilhou. Ou seja, eu não preciso mais andar na escuridão. Eu não preciso ficar em crise existencial perguntando para que existo, quem sou eu. Eu não preciso. A profecia diz que o Natal de Jesus vem proclamar para mim libertação. Ou seja, eu não preciso ser escravo de nada. Nenhum vício precisa ser senhor da minha vida. Nem vício religioso precisa ser senhor da minha vida. Eu não preciso, porque no Natal de Jesus Cristo diz para mim que a vinda dele, a encarnação de Deus através de Jesus Cristo, rompeu qualquer corrente que pudesse me aprisionar. Sou livre. O Natal de Jesus vem dizer para a gente, e prepara o teu coração para celebrá-lo dessa forma, que a vida invadiu a morte. A condição da humanidade é caótica, não é? A gente pode viver o filme A Vida é Bela e aprender bastante, né? Até. E tocar a vida. Mas o fato é que às vezes a vida se torna assustadora. Se torna assustadora. Esses escândalos aí que vão aparecendo de abuso, esse sujeito aí que abusava das... Gente, é interessante que acho que a gente tinha pouco acesso à informação, né? Ela não chegava tanto para nós como chega hoje. Você está com o teu celular, estão te contando o que está acontecendo aqui, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. E aí talvez a gente ficou assim, mais face a face, frente a frente, com os horrores que o ser humano é capaz de produzir. Essa podridão dessa corrupção no Brasil dá asco, dá nojo. As pessoas se vendem. Homens velhos como eu, assim, se vendendo por milhões que não vão ter tempo de gastar. Você entendeu? Mas se vendem, prejudicam pessoas, sabe? Contribuem diretamente para a morte de outras. Que coisa, que caos! Mas Deus, no Natal de Jesus, daquilo que chamamos de Natal de Jesus, Ele decidiu invadir e entrar nesse ambiente. A vida invadiu a morte, justamente para elevar as suas criaturas condenadas à morte à condição de filhos. Amém? E por isso, o Natal de Jesus é a maior manifestação da graça de Deus. Porque é Deus decidindo se tornar Celso, ou tal como Celso, tal como Moisés, tal como Fábio, tal como Tânia, tal como Joara. É Deus assumindo a nossa forma de ser, com todas as limitações que tem. E tudo por amor, por não abrir mão da gente e por querer nos religar novamente a Ele. E eu queria dizer para vocês, nessa manhã, para encerrar essa nossa conversa,
que a maior resposta que nós podemos dar ao Natal de Jesus, ou talvez a melhor forma de celebrarmos o Natal de Jesus, é nos entregarmos a Ele. É dizermos assim: Senhor, aqui ó, eis-me aqui, para ser o que Tu queres, para fazer o que Tu queres, para viver como Tu queres. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cada vez menos eu, cada vez menos meus sonhos, cada vez menos minhas vontades, cada vez mais a vontade de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida, o projeto de Deus para a minha vida, cada vez mais. Celebre o Natal de uma forma diferente. Celebre. Faça um propósito de Deus, diante de Deus. Talvez a partir de hoje, de todos os dias, até o dia da celebração do Natal, antes de comer o pernil, de você chegar ali, durante todos esses dias, entregar algo ao Senhor. Peça que o Espírito Santo te lembre. Solte na mão dele. Está tentando controlar? Não está dando certo, né? Então solta. Entrega. Entrega. E para aqueles que ainda não entregaram a sua vida assim por inteiro ao Senhor, faça isso, fala: Jesus, eu me entrego a Ti, porque você me atrai de um jeito que eu não consigo resistir. Então, eis aqui essa vida, para ser para o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a celebrar esse Natal de uma forma muito especial. Domingo que vem, nós vamos conversar um pouco sobre um aspecto do Natal, que é esse doar-se. O que Deus fez na encarnação? Ele se doou. E nós vamos ver que o Natal de Jesus, além de tudo que nós falamos aqui, em termos de esperança, nos ajudando a olhar para frente, também envolve doação, autodoação. Então, eu te aguardo domingo que vem, às 10 horas, lá no auditório do Hospital do Rossio, para a gente celebrar, levar as fraldas e juntos, praticarmos o que o Senhor fez quando Ele enviou o seu Filho. Amém? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e está no controle de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor, o Natal de Jesus, essa festa na qual a gente gosta de se congratular, confraternizar, ela nos lembra que nós podemos ter esperança porque o Senhor interviu na história, na nossa história, e mudou, e apontou caminhos para fora do caos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque não se limitou à nação de Israel, mas tem a ver comigo hoje, com a minha família. Tem a ver com todos nós que aqui estamos reunidos. Por isso nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. E pedimos ajuda ao Teu Espírito Santo, como nós cantamos aqui, que nos encha, para que o Teu Espírito Santo nos capacite a honrar tamanha manifestação de graça, respondendo com entregas diárias, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, como Isaías mesmo fez lá no capítulo 6, eis-me aqui, envia-nos, faça em nós e de nós aquilo que o Senhor quer. Nós queremos nos entregar a Ti, nós Te louvamos e pedimos a Tua bênção, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes da gente receber a bênção, eu só queria fazer um comunicado, né, Pati? Na quinta-feira passada, o Edinho fez a última quimioterapia, né, da sequência de 12. O grupo pequeno, a família estendida ali, juntou em volta dele. Foi um tempo de louvor e de gratidão a Deus. A gente tem orado por ele desde o começo. Continuamos juntos em oração, mas nos alegramos com vocês por essa vitória. Louvado seja Deus. Amém? E que a graça do Senhor Jesus, o Rei Menino do Natal, seja sobre o teu coração, como um derramar suave de uma água fresca que produz refrigério
e que fertiliza o seu coração para que a boa semente do Evangelho brote, cresça e frutifique. Que o amor de Deus depositado no seu coração através do Espírito Santo transborde, aperfeiçoando o amor dos nossos relacionamentos, no casamento, na família, nas nossas amizades e em qualquer outro relacionamento, para que possamos, através do amor, conectar as pessoas a Jesus Cristo, o menino do Natal. E que a presença doce, forte, capacitadora, ensinadora, incendiária do Espírito Santo nos capacite a ser uma igreja que alinhe a sua vida ao seu Deus, que encarnou e deu o seu próprio Filho, para que as outras pessoas pudessem ser conectadas a Ele. Que nossas vidas, se assemelhando à vida do nosso Deus, conecte pessoas a Ele. Que isso se cumpra sobre nós aqui e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. E até domingo que vem, 10 horas, lá no Rocio.